vai que vai com fé. Os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa, e a liberdade, o seu amor, vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Olá, estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para mais um programa Chefes do Apetite. Hoje, com o entrevistado Hamilton Carraro, que vai falar sobre arquitetura para restaurantes. Álvaro, o que você trouxe para nós aí de vinho para começar esse brinde? Eu trouxe um vinho da Bueno Wines, a vinícola do Galvão Bueno. Esse é o Paralelo 31, que é um corte Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot. É um vinho extremamente elegante, um vinho com acidez bastante pronunciado, que o torna bastante gastronômico. Aliás, faz parte do terroir lá da campanha, tem uns vinhos um pouco mais frescos, mais ácidos, e que achei que, como o Hamilton trabalha com interiores, né, com a parte arquitetônica, com a parte de divisão de interiores, tem tudo a ver para a gente poder colocar numa adega e deixar o vinho lá numa vitrine, onde ele, melhor do que ninguém, sabe onde colocar. Ótimo. Eu sempre peço queria desculpas ver por a estar relação sem entre estar. a arquitetura e o vinho, eu já estava ali... Percebeu? Harmonizou bem essa história. E eu comecei Não sou dizendo que a engenheiro, gente vai... não sou engenheiro à toa. Eu comecei já o programa falando, vamos começar os brindes, porque nos últimos programas a gente tem brindado mais do que 2 vezes. Tem até o brinde para tem evitar o brinde a técnica do brinde, quando a gente passa Entendi. o tempo do programa. Praticamente todas as vezes. É a parte mais interessante. A parte mais interessante é a do evitar a vinho. técnica. A do vinho. Eu sempre peço desculpas por estar sentado para fazer um serviço, mas nós estamos em casa. Então vamos ao nosso brinde. Sempre. Saúde, prazer em tê-lo aqui. Saúde pelo internauta, a nossa equipe técnica que manda tá- muito tá bem, cada a vez Lígia, mais o Matheus, eficiente. o Pedro, o Daniel, que hoje não está aqui, mas Mas está em pensamento. está em pensamento. Quero lembrar do nosso amigo Márcio Marçom, que foi ele que cedeu os vinhos. Ele trabalha como consultor da área da Bueno Wines, que é um grupo coligado a Miolo, porque o Galvão Bueno é sócio da Miolo. Então, faz parte de uma família já tradicional, que faz vinhos muito adequadamente. Esse vinho tem as mãos também, além do Adriano Miolo, tem do Michel Roland, que também é consultor da Miolo. Muito bom. Hamilton Carraro Júnior, que a gente já se conhece há muito tempo, não é? Muito tempo. Época de cozinha profissional, gourmet food service, agora Professional Food Brasil, não é? E vamos Ele indo. está como colunista nosso, da revista que estreia aí no mercado Brevemente estará novamente, de em alimentação todas as fora do boas lar. bancas. Eu gostaria de saber como é esse trabalho específico para restaurante. No que ele difere, por exemplo, de um trabalho que você faz para uma casa, uma empresa e um restaurante. Existe uma diferença, vamos dizer, em todo esse processo, nesse pensamento do projeto, do conceito e tudo mais? Existe uma grande diferença pela questão das normas, né, que a gente tem que atender, que não é... Em geral tem norma para tudo, né? Para a gente ocupar um terreno tem norma. Mas a questão da alimentação tem toda a questão da vigilância sanitária, de saúde pública, que demanda um conhecimento mais específico sobre alguns detalhes que não são comuns para todos os meus colegas arquitetos, né? A gente costuma falar no escritório muitas vezes que fazer um restaurante bonito nem é a parte mais difícil, porque tem muitos colegas talentosos aí que fazem um restaurante bonito, confortável, aconchegante e que resolve bem essa questão espacial. Mas o problema maior é a questão técnica, né? Como é que funciona a cozinha,
como é que funciona o processamento do alimento, por onde as coisas entram, por onde saem, a famosa contaminação cruzada, que é o que o leigo lembra. Não tem a contaminação cruzada, mas o que isso quer dizer no espaço? É justamente esse o trabalho que a gente desenvolve no escritório, até é o ponto de partida do desenvolvimento dos projetos, seja qual for, para bar, restaurante, café, que a gente faz bastante, é sempre essa questão do funcionamento do restaurante como uma máquina, né? Por onde entra o alimento, como é que ele é processado, estocado, montado e servido. Porque montar o cenário para tudo isso é a parte bonita, interessante e agradável, mas é menos de 10% do trabalho. É óbvio que tem que lidar com as expectativas, o que as pessoas querem, do que elas gostam. O que elas estão pensando. E às vezes tem demandas que são muito diferentes. Por exemplo, a questão do vinho, que o Álvaro citou. Expõe, não expõe. Tem a questão da venda, que é muito importante, né? Nem todo mundo sabe como é que os vinhos funcionam exatamente. Aí tem aquela lenda do guarda o vinho de pé ou guarda o vinho deitado. Isso. Ilumina ou não ilumina. E aí a gente não vai ficar fazendo discurso de é vinho jovem, é vinho velho, claro. Não é todo vinho que guarda e que não guarda. Mas a gente também tem que lidar com essas expectativas de como é que funciona esse espaço, como expõe, como funciona, como vende, principalmente. Porque é o passo para a venda. Né? Exatamente. O business é o quê? É vender. Vender a gastronomia praticada, vender o café, vender o vinho, quer dizer, vender o negócio é esse, vender. Então, claro que é mais fácil você vender alguma coisa exposta de uma maneira bela, elegante e, acima de tudo, funcional. Né? Exatamente. E na verdade, a gente costuma dizer que o nosso papel na parte de trás é fazer essa máquina funcionar. E na frente é criar um ambiente que vai acolher todas essas coisas que estão preparadas lá, né? O que o chefe faz da cozinha, então expõe a montagem, não expõe, o prato tem que chegar bonito, mas tem que estar num ambiente que transmita aquela ideia no geral. O vinho também tem um processo para ser servido, a questão de talheres, taça, como é que isso funciona, e depois para a gente é como é que guarda, como é que limpa. Sem dúvida. Né? Resíduo final, onde é que põe, onde é que não Exatamente. E existe assim uma conversa, vamos dizer, da equipe dos arquitetos com os consultores do restaurante? Sim. O projeto de arquitetura e de interiores, que é o que a gente faz, é basicamente um trabalho multidisciplinar. E quando se trata de restaurante, isso é uma coisa bastante pulverizada. Né? A gente tem a expectativa do chefe, a gente tem que lidar com a expectativa do cliente, que não tem muito jeito, que a gente tem que falar. O cliente ainda nem viu a ideia original, que foi o seu contratante, por exemplo. Aí o cliente do restaurante entra, quer dizer, você consegue entender, dependendo do público, do local, do ponto, enfim. O nosso papel é justamente traduzir essa expectativa, né? Tentar entender aonde eles querem chegar. Não é muito fácil, porque a leitura que o leigo tem do espaço é uma coisa meio clean, rústico, moderno, contemporâneo, e na verdade não quer dizer exatamente uma linguagem que a gente consegue traduzir. Sei. Mas é nosso papel pegar essas informações todas, que é a informação do cardápio, que eles vão servir, né, que tem a ver com o ambiente que eles... Na verdade, a gente sempre trabalha atrás de uma experiência. E o espaço é o que vai abraçar essa experiência. Perfeito. O que a gente costuma fazer no escritório para tentar traduzir isso de uma forma mais direta e mais objetiva, porque quase sempre a gente nunca tem prazo para ficar estudando, vamos ver onde vai chegar. A gente tem uma biblioteca de livros que a gente apresenta para o cliente, já dá marcado, olha, era isso que você queria dizer. Isso. E aí pede para eles analisarem esse material e mostrar qual é o caminho do que eles estão querendo. E óbvio que a gente vai interferindo, não dá para fazer um restaurante de culinária francesa com uma ambientação brasileira nordestina. Né? Então a gente vai tentar balizar essas informações para chegar naquela experiência que eles estão pretendendo. Não é uma tarefa muito fácil. Eu imagino. Mas a gente tem bastante sucesso nesse caminho. Aí, às vezes até a expectativa do cliente no começo é meio diferente daquilo que a gente está propondo, porque essa linguagem que ele tem não é exatamente... O que ele diz não é o que ele está pensando, mas depois ele vai entendendo que isso funciona como um conjunto e é nosso papel, né, orientar esse caminho para ele seguir. Não, é uma coisa que tem que abraçar juntos mesmo e seguir, senão fica cada vez mais difícil. O resultado de um bom projeto é sempre o resultado de um bom trabalho de equipe, né, que vai um bom cliente, que o cliente sabe onde quer chegar, com o chefe, o consultor de gastronomia, de nutrição, às vezes tem pessoal de comunicação visual, uma agência que faz a linguagem do negócio antes do cardápio. E aí você tem que chegar atrás daquilo que eles estão propondo, porque justamente tem aquela experiência montada
E aí você tem que oferecer o espaço para aquilo e o chefe de cozinha oferecer o prato para aquilo. Prato para aquilo. Então é todo um conjunto aí que, em geral, os restaurantes de sucesso trabalham nessa expectativa do global, né? Em conjunto. Tem que trabalhar com tudo, não só um restaurante bonito com uma comida ruim, não só um restaurante com uma comida boa e um ambiente, ruim, porque tem que funcionar junto, senão não dá certo. Bom, o assunto Nossa, poderia é se vastíssimo. prolongar, né? E Ainda mais quando junto um engenheiro e um arquiteto, aí então... é uma pena a gente ter pouco tempo, né? Temos só 2 horas e 30 minutos de programação. Mas então acho que a gente já venceu mais ou menos essas Vamos 2 dar um horas brinde e para a meia. nossa Vamos dar um técnica, brinde que eles, para que nossa eles merecem. técnica. Nossa técnica, saúde. Saúde. Eles aguentam cada uma do Wagner aqui. Bom, mas você sabe aquele filme, Meu Malvado Favorito? Vamos Bette agradecer. Bette Davis. Vamos agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, a Escola de Artes Cênicas, a Caudagle e Associados Advogados, I9RH, AB Uniformes, Bueno Wines, Didionete, LCD Food Service, Divino Guia, Livraria Mundo Gourmet, a editora Bocato e a Cookie Lovers. E hoje nós temos aqui um livro delicioso. Você gosta de brigadeiro, Álvaro? Eu gosto de Gosta brigadeiro, muito. de Quem major, não de gosta? coronel. Ateliê de receitas, olha aí. Brigadeiros da Cookie Lovers. Tem É a brigadeiro nossa light dica aí, porque ultimamente deste minha programa. diabetes está meio complicado, só pro vinho. Ah, só pro vinho Só que pro pode, vinho. né? É uma vergonha. Bom, nossos agradecimentos aí à nossa equipe técnica, a você que está nos assistindo, ao Hamilton Carraro Júnior, que nos brindou com essa aula de arquitetura, e ele voltará com certeza Perfeito. para abordarmos novos temas. Quero falar com ele de reformas, né? Claro, assim que a revista estiver em todas as bancas desse nosso mercado nacional, seria interessante fazer algumas entrevistas baseadas nos textos, para que ele possa falar o cerne da questão, porque muitas vezes a palavra é mais fria, escrita, do que pronunciada, comentada. Com certeza. Até o próximo programa Chefes do Apetite. Saúde.